Eu quero convidar você agora a baixar a sua cabeça para que juntos nós oremos ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo dia e por todas as oportunidades que tivemos e pelo privilégio de irmos até o Teu trono da graça através da oração. Obrigado porque Tu nos respondes. Obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, pela esperança que domina o nosso coração. Obrigado pela paz, pela vida e pela família que temos. Estamos no culto da metade da semana, agradecendo-te porque Tu és Deus em nosso viver e porque em Ti somos mais que vencedores. Ao abrirmos a Bíblia, que a Tua palavra fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok, obrigado por acompanhar-nos na oração. Queremos dizer a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, que você é muito querido, muito bem-vindo e é graças a Deus e a sua participação que este culto tem chegado a muitos corações. Eu quero convidá-los, nós estamos estudando todas as quartas-feiras uma série chamada Salmos, a série cujo título é Salmos, onde escolhemos alguns salmos da Bíblia para tirarmos lições, para meditarmos e para que também tenhamos algumas reflexões bíblicas neste livro tão especial da Bíblia. E hoje nós temos aí o privilégio de estudarmos o Salmo 53. Abra sua Bíblia no Salmo 53. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao culto em casa. E você também é convidado a abrir a sua Bíblia no Salmo 53. Já oramos? Então vamos à leitura do Salmo. Esse dá da gente ler todo, ele não é um salmo muito longo. O texto diz: diz o tolo em seu coração, em algumas versões, o insensato: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprenderam? Ou não aprendem em algumas versões? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Que salmo lindo! Aqui temos muitas lições. Nesses 6 versículos existem inúmeras lições, inúmeras experiências espirituais que nós iremos tirar nesta oportunidade. Será uma meditação breve, pontual, mas que deixará ao nosso coração algumas mensagens de Deus para você, para mim, para todos nós que participamos do culto em casa. O tema desta noite é a visão de Deus sobre os homens e a visão dos homens sobre Deus. Este salmo, ele revela e refuta ao mesmo tempo a incredulidade insensata daqueles que rejeitam a Deus. Por isso que o verso 1 começa dizendo assim: diz o tolo ou diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Então, o Salmo 53, ele é uma revelação e também uma refutação contra a incredulidade do insensato, que são aqueles
que rejeitam a existência de Deus, o próprio Deus. Temos aqui um quadro generalizado neste salmo da impiedade no mundo. E nós vivemos em um mundo em que a impiedade, a pecaminosidade humana está dominando os corações, desde o pequeno até o grande. E pessoas estão nascendo, crescendo e morrendo envolvidas em uma vida de impiedade, de incredulidade. O salmista também, neste salmo, ele mostra que diante de Deus nada está oculto, Deus vê tudo. Por isso a visão de Deus, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o mais oculto do nosso coração, Deus conhece o íntimo da nossa alma, nossos projetos, nossos pensamentos, nossos sonhos. E o interessante é que o Salmo diz que Deus olha lá do céu a realidade humana, Deus conhece a realidade da humanidade. Nada do que acontece neste mundo está desapercebido dos olhos de Deus. Ele sabe tudo, ele sabe que muitos homens vivem de forma insensata e insana, de maneira tola, rejeitando e negando a sua existência. O Salmo também destaca a certeza de que o Senhor Deus salvará o seu povo. Então nós temos dois temas neste Salmo. O primeiro tema é a demonstração da insensatez humana, da impiedade humana, da tolice humana ao rejeitar e negar a existência do Deus Criador. O segundo tema que nós encontramos aqui é a certeza de que Deus cuida e que muito em breve salvará o seu povo. Aqueles que não viveram de maneira insensata, aqueles que não viveram na tolice do pecado, mas aqueles que se arrependeram, confessaram, reconheceram e aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. O Salmo tem algumas semelhanças com o Salmo 14, mas existe uma grande diferença. Enquanto no Salmo 14 nós temos o termo para Deus Elohim, Deus, uma unidade composta, no Salmo 53 nós temos aí o termo Yahvé para Deus. Mas são títulos na Bíblia que representam a Deus, o nosso Senhor e o nosso Criador. As palavras do Salmo 53, se você notou na leitura, elas tratam de um comentário adicional sobre a pessoa ímpia e arrogante apresentada no Salmo anterior, que é o Salmo 52. É como se fosse um segmento. No Salmo 52, ele apresenta esta pessoa insensata, esta pessoa ímpia, arrogante. E aí no Salmo 53, ele começa a fazer alguns comentários, o salmista faz alguns comentários adicionais a esta pessoa apresentada pelo Salmo 52. O foco principal do Salmo que nós acabamos de ler, com 6 versículos, está em revelar-nos a insensatez de viver sem Deus, sem aceitá-lo, sem reconhecê-lo, sem amá-lo, sem adorá-lo. E eu quero dizer de antemão a todos vocês que nos escutam, nos acompanham, que estão assistindo este culto em casa, não existe vida feliz sem Deus. Não existe alegria, felicidade, regozijo, gozo sem Deus. O homem sem Deus é como um barco sem leme, é como um barco em alto mar, sem ter um rumo para chegar. Todo ser humano precisa de Deus. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Não existe como viver sem Deus. Por isso que o insensato é alguém que toma decisões e cuida da própria vida sem levar em conta a Deus. Ele não tem nenhuma consideração por Deus. Ele vive de maneira tola, ele vive de maneira arrogante, ele vive conforme as suas próprias normas. O insensato vive como se Deus não existisse. E tampouco o insensato, o tolo, ele busca prestar contas de sua vida ao Senhor. Eu quero dizer a você, querido, querida irmã, querido jovem, querida criança, querido idoso que nos assiste,
Querido amigo da Igreja Católica, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Luterana, da Igreja Adventista e demais credos, e até para você que se considera ateu, eu quero dizer a você nesta oportunidade que não existe vida plena sem o reconhecimento de Deus. Sua vida sem Deus não tem sentido. A vida humana já é sofrida. Sem Deus, ela é totalmente deprimida, depressiva, angustiante. Busque a presença de Deus. Coloque Deus na sua vida. Deixe um cantinho para o Senhor. E um detalhe, que seja o melhor lugar, o seu coração. Que Ele domine todo o seu coração. Quem é o insensato? De onde vem a palavra insensato ou tolo aí no texto bíblico? A palavra insensato vem do hebraico nabal. É aquele que age com insensatez. É aquele que, especialmente no sentido moral da palavra, é o indivíduo que não tem um relacionamento com Deus. Ele é um total descrente. E eu sei que você não quer ser um insensato. Eu sei que você acredita em Deus. Eu sei que você confia que o Senhor fez a planta, faz ela crescer, é Ele que cuida. Eu sei que você acredita que Deus criou o seu filho, criou a sua filha. Foi Deus que fez o universo. Nós precisamos ter uma cosmovisão voltada para a palavra de Deus. Uma cosmovisão que nos leva a entender e a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe vida plena sem o reconhecimento da pessoa de Deus. O insensato, ele anda em rebeldia contra Deus. Ele pensa que Deus não está vendo suas ações. Você vai ver o verso 1, diz bem claro, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O insensato vive assim. Ele vive numa vida perdida. Ele vive numa vida de tolice. Ele vive numa vida onde ele escolhe tudo sem procurar o conceito divino, sem consultar a vontade do Senhor. E ele pensa que Deus não está vendo nada. É por isso que ele comete todas as barbaridades e as piores ações que um ser humano pode fazer. E se você olhar no texto, você vai encontrar pelo menos 5 ações do insensato. A primeira delas, de acordo com o texto, é a corrupção. O insensato é corrupto. Ele é corrupto em seus negócios, ele é corrupto na sua fala, ele é corrupto em seus pensamentos, ele é corrupto no trabalho, ele é corrupto em tudo. Esse é o insensato. De acordo com o texto, o insensato também é uma pessoa que vive em iniquidade. Ele é ínico. Ele vive na pecaminosidade, no pecado deliberado, aberto. Ele não quer aceitar esse negócio de que o que ele faz é pecado, ele não quer perdão, ele não quer confissão, ele não quer arrependimento, ele não quer a graça, ele não quer salvação. É preciso sair do estado de corrupção, de tolice, de insensatez para aceitar a graça de Jesus, para viver uma vida com Jesus. O insensato, ele tem maldade no coração. Você vai ver aí o texto falando, ele é uma pessoa maldosa. Seus projetos, seus planos sempre vão ter um teorzinho de maldade. O insensato também, ele usa a exploração contra o povo de Deus, contra aquele que é certo, que é correto, que busca viver uma vida mais próxima do assim diz o Senhor. O insensato também é uma pessoa que não invoca o nome de Deus. Você vai ver no finalzinho, eles não invocam o nome de Deus, eles não querem saber do nome de Deus. Esse é o insensato, esse é o tolo que o texto bíblico nos apresenta. Esse é aquele que busca viver sem a verdade, aquele que busca viver enganado pela mentira. Neste salmo, o Salmo 53, o insensato, ele é retratado como aquele que em seu coração nega totalmente a existência do Deus Criador e Senhor. É aquela pessoa que não tem origem e que não tem um destino de salvação.
É aquela pessoa que não aceita a Deus nem como seu Criador e tampouco reconhece e o aceita como seu Salvador. Sabe, existem inúmeras pessoas no mundo que buscam autoajuda enquanto a ajuda está no alto. Buscar a ajuda que vem do alto. Buscar a presença do Senhor que vem do alto. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que vai nos preparar para a eternidade. Ele é aquele que nos eleva ao trono da graça. Ele é aquele que nos conduz à esperança. Ele é aquele que nos faz mais que vencedores. Não existe alegria, não existe felicidade e não existe sucesso na vida humana quando Deus não está presente e quando Ele não é reconhecido na vida de uma pessoa. O ateu teórico, existem dois tipos de ateus, né? O ateu teórico e o ateu prático. Qual é o ateu teórico? O ateu teórico é aquele que nega a existência de Deus com a razão. Ele procura a razão para negar a existência de Deus. E o ateu prático é aquele ateu que crê, ele até crê em Deus, crê que Deus existe, e tem muita gente nas igrejas que são ateus práticos, né? Eles creem em Deus, eles reconhecem o Criador, eles reconhecem o Salvador e tudo mais, mas eles vivem como se não houvesse Deus e vida futura. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles rejeitam a presença divina, eles rejeitam a graça de Deus, eles rejeitam a esperança, eles rejeitam a paz, eles rejeitam o foco que vem de Cristo. Sabe, querido, esse é o insensato. Esse é aquele que vive sem a vontade divina. E esta pessoa, ela precisa aceitar a Cristo, buscar a sua presença. O povo de Deus é a segunda parte apresentada nesse salmo. E quando nós falamos do povo de Deus, nós encontramos a partir do verso 6, dizendo que Deus salvará o seu povo, que Deus conduzirá o seu povo para a salvação eterna. O Salmo 53, ele apresenta um quadro vívido da impiedade generalizada em um mundo decadente, em um mundo de angústia, em um mundo de dor, em um mundo de sofrimento. Você escolhe ou ser insensato ou ser filho de Deus, ser insensato ou ser um herdeiro de Deus. Você decide. O povo de Deus precisa ter clara uma decisão e tomar uma decisão ao lado de Cristo. O povo de Deus precisa entender que nós devemos a cada dia ter a certeza, a segurança e a paz de que Deus existe, de que sua palavra é fiel e de que Ele cuida do seu povo. Tenhamos a seguinte certeza como povo de Deus. Como diz o verso 6, a certeza de que Deus restaurará a sorte do seu povo. Isso mesmo. Que visão nós precisamos ter de Deus? A visão de que Ele é o Criador. A visão de que Ele é o Senhor da nossa vida. A visão de que Ele nos ama. A visão de que Ele cuida de nós. A visão de que Ele restaura o nosso viver. Essa é a visão que você e eu precisamos ter de Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, é o nosso mantenedor. Nós precisamos ter essa visão de Deus. Vivamos conforme a visão de Deus. Visão que nos leva a entender o seu amor e o seu interesse por nós. Deus nos vê como seus filhos e como pessoas que andam correndo por aí, buscando solução, mas a solução está nele. Ele só quer que você o reconheça, que você o aceite. O sensato nunca nega a existência de Deus. O sensato reconhece a Deus. O sensato aceita a Deus. Eu quero te convidar para as últimas palavras deste salmo e quero que você escute a mensagem de hoje. Eu quero que isso vá ao teu coração nesta noite. Querido amigo, exultemos e nos alegremos com a restauração que vem do Senhor. Olha, eu quero ler com vocês o verso 6 mais uma vez. Diz assim, olha:
se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Eu te desafio a reconhecer a Deus como teu Senhor, a ser sensato e a olhar para Deus como teu Senhor e Salvador pessoal, como teu Criador. Nunca negar a sua existência. Essa é a visão que devemos ter de Deus. Ele terá uma visão sobre nós de que somos seus filhos, somos herdeiros do seu reino. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus tem uma visão amável sobre nós e de que nós temos uma visão aceitável da pessoa de Cristo em nossa vida. Querido amigo, que sejamos sensatos e verdadeiros adoradores do Deus que nos criou e que muito em breve virá nos salvar. Ele merece a nossa adoração. Que também estejamos entre aqueles que buscam a Deus, que reconhecem o seu amor, a sua presença, pois Ele é o nosso Senhor, também o nosso Salvador pessoal. A verdadeira sensatez, de acordo com este salmo, é demonstrada quando decidimos e dedicamos a nossa vida a Deus, a nossa vida em buscar a Deus. E assim nós iremos ter uma maior compreensão sobre Deus. Eu termino dizendo a vocês as palavras finais aí do verso 6. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Você pode se alegrar, você pode se exultar no Senhor. Você só precisa deixar que Ele restaure a tua vida, restaure todos os teus projetos, mas aceitando-o e reconhecendo como Senhor e Salvador. Não seja insensato, não negue a existência de Deus, mas reconheça a sua existência, seu amor e graça. Quantos querem ter uma visão correta sobre Deus e fazer tudo o que Ele deseja para que você também seja um filho amado? Levante sua mão. Deus abençoe você. Deixa eu orar por ti nesta oportunidade. Querido Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos convida a Te reconhecer e a Te aceitar. Nos perdoa se em algum momento temos negado a Tua existência. Mas por favor, ajuda-nos a Te reconhecer e aceitar em nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você e continue conosco para a sua honra e glória. Compartilhe este culto. Não deixe de compartilhar para que mais pessoas reconheçam e exaltem o Deus Criador.